Boa noite, irmãos. Eu vos saúdo nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele hoje, para todo sempre, toda honra, glória, louvor e adoração. Muito bem, estamos agora dando início ao nosso culto e eu gostaria de convidar você, a partir de agora, a compartilhar esta live nas suas redes sociais. Compartilhe nos seus grupos de Facebook, como também nos seus grupos de WhatsApp. Comece a partir de agora a compartilhar. Nós vamos agora orar, nós vamos agora apresentar o nosso culto ao Senhor Deus. E a nossa oração, o nosso desejo é que Ele receba nesta noite nosso culto como oferta de amor. Convido você a inclinar a sua cabeça, feche seus olhos e também eleve os seus pensamentos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pecados de pensamentos, palavras, pecados de obras, pecados de omissão. Nós clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu perdão. Purifica-nos, Senhor Jesus, com o teu precioso e poderoso sangue. Receba o nosso culto nesta noite, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Fale conosco, Senhor, por intermédio da tua palavra. Venha nos abençoar nesta noite, é o que nós te pedimos e oramos com ações de graças, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, passo a palavra para a diaconisa Milene, que vai dar continuidade ao nosso culto. Graça e paz a todos que estão na sua casa, nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Mais perto eu quero
Muito bem, você que ainda não compartilhou a nossa live, compartilhe aí nas suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam também serem alcançadas por intermédio da palavra de Deus. E a nossa oração, o nosso desejo é que a graça de Deus alcance o máximo de pessoas possível. Temos a alegria nesta noite, o privilégio, a honra de ter conosco aqui um dos ministros da nossa igreja, um dos ministros da casa, evangelista Paulo Jofre. E ele vai nos trazer uma palavra de 10 minutos. Evangelista Paulo Jofre, uma palavra. Graça e paz, quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, pastor Fabiano e a todos que aqui estão, e a você que está aí do outro lado nos assistindo. Nesse momento em que estamos vivendo, às vezes nós nos perguntamos: onde está a vontade de Deus? Por que isso está acontecendo? Quantas vezes nós ficamos murmurando com relação ou tudo que está acontecendo? E aí a pergunta que normalmente faz: será que Deus não vê isso? Será que isso que está acontecendo é normal, né? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu quero falar aqui da vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala assim: não se ajuste ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso significa que o propósito de Deus para todas as coisas refletem sua natureza pura, santa e justa. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifesta através de sua graça, de suas misericórdia e também de sua justiça. O testemunho bíblico, como um todo, aponta para o caráter bom, perfeito e agradável da vontade de Deus. Ainda que não entendamos, tudo ocorre de modo a trazer mais e mais a glória para o nome do Senhor, seja na manifestação da sua graça, seja na manifestação da sua justiça. E isso não tem como ser algo bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus é boa. Não há único versículo na Bíblia que diga que a vontade de Deus não é essencialmente boa. Logo na narrativa da criação podemos perceber como a vontade de Deus é boa. A Bíblia diz que depois de ter criado todas as coisas, viu Deus que tudo era muito bom. Ou seja, tudo que Deus faz é bom. E às vezes, apesar de tudo isso, a gente esquece das coisas boas que Deus já nos fez, que Ele já nos proporcionou. E às vezes por causa de uma dor de cabeça, às vezes por ter tropeçado, tirado a unha do dedo mindinho do pé, você já começa a murmurar e achar que Deus se esqueceu de você, que Deus não está pensando na sua vida, que outros são mais afortunados e estes nem seguem, nem vão à igreja, nem se dizem crentes, né? Nos textos bíblicos, sempre que alguém relaciona a vontade de Deus como algo mal, isso ocorre no contexto de punição pela impenitência do pecador. É nesse sentido que o próprio Deus diz nas Escrituras que Ele é quem forma a luz e cria as trevas, promove a paz e cria o mal. Um exemplo prático disso é o cativeiro do povo judeu na Babilônia. Foi da vontade de Deus que o povo fosse exilado, e isso aconteceu porque o próprio povo desobedecia à vontade de Deus. Deus enviava seus profetas, Deus enviava a palavra, Deus exaltava e nada adiantou. Então o que Deus fez? Já que esse povo não se arrepende, então eles não escutaram e veio o castigo divino. Então, diante daquele mal assim temporal, muitos judeus identificaram que a vontade de Deus para eles não era boa, mas eles estavam errados. A vontade de Deus, de fato, era purificar o povo e restaurar o remanescente fiel. Então aquilo
naquele momento parecia ser algo ruim aos olhos humanos, na verdade era a boa vontade de Deus se cumprindo. A mensagem do Senhor através do profeta Jeremias, no contexto do exílio, explica bem essa questão. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A vontade de Deus é boa, e na aplicação da realidade humana, ela sempre busca o bem de seus filhos, ainda que eles não entendam. A vontade de Deus é perfeita, não é apenas boa, é também perfeita. Há coisas que aparentemente são muito boas, mas estão repletas de erro e falhas, mas a vontade de Deus não é assim. Sua vontade é boa e perfeita. Outro dia eu citei um exemplo de uma pessoa que me procurou porque uma coisa não estava dando certo no relacionamento dele. E ele falava: por que estão falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso? Se Deus é bom, por que não olha para mim? Por que para mim não dá certo? Porque comigo não acontece da forma que acontece para os outros. Será que Deus não quer a minha felicidade? As pessoas entendem que a felicidade dela é segundo a vontade dela, não é a vontade de Deus. Deus só é bom quando faz a vontade das pessoas que estão esperando receber algo. Quantas vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e não acontece? Por quê? Não acontece porque a vontade de Deus não está de acordo com a vontade de Deus. Porque se estivesse de acordo com a vontade de Deus, acontece. O Salmo 37 fala assim: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. O que é agradar do Senhor? É fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, ou seja, sejamos obedientes, estejamos prontos para fazer aquilo que Ele nos pede para fazer. Na maioria das vezes a gente não consegue nem ler a palavra do Senhor, nós não conhecemos. Às vezes alguém fala de um texto bíblico, a gente passa a perguntar, algumas pessoas perguntam: será que isso está na Bíblia? Aonde está isso? E às vezes confundem algumas histórias do mundo como parte da Bíblia, e não é assim. Então nós temos que conhecer primeiro a vontade de Deus, e a única forma de conhecer a vontade de Deus é conhecendo a Santa Escritura. Ali está a palavra, está a vontade de Deus para a nossa vida. Então, talvez o caminho seja, primeiro, começar a ter intimidade com Deus, para poder conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando nós estamos dentro daquilo que o Senhor alinhou para a nossa vida, as coisas vão acontecer de forma que vai ser bom. Isso não significa que aquele barco que você pegou, ele não vai enfrentar algumas tempestades às vezes. Não significa que de vez em quando ele vai de encontro às pedras, não vai se quebrar, o barco não vai virar, você não vai morrer, porque você está dentro da vontade do Senhor. Quando Jesus pediu para que os seus discípulos atravessassem o mar e sobreveio sobre eles uma tempestade, eles acharam que iam morrer, eles acharam que mesmo com Jesus dentro eles iam morrer. Mas Jesus tinha falado para ele: vamos e atravessemos para o outro lado. O Senhor já tinha um projeto, já tinha determinado o que ia acontecer. Nós vamos atravessar para o outro lado, ainda que venha a tempestade, ainda que sobrevenha sobre nós as piores das dificuldades. Talvez hoje você esteja no leito, talvez você esteja com medo desse Covid, que tem de muita forma investido contra as nossas vidas. Talvez não pelo contágio, mas porque talvez você tenha perdido o trabalho, talvez porque você não possa trabalhar, mas não significa que você não vai vencer esse momento. Então viva na perfeita e na boa vontade do Senhor. O que Deus tem para nós, independente de fracasso, independente da forma que as coisas acontecerem, você vai compreender no decorrer do tempo que tudo contribuiu para o seu bem. Às vezes você pode ter se preparado hoje para sair da sua casa e de repente o seu pneu está furado e você começa a murmurar porque você tinha um horário para você chegar, porque você queria evitar o trânsito, mas você não conseguiu porque o seu pneu furou e você começa a murmurar.
mas talvez esteja nesse pneu furado. O livramento que Deus tem para a sua vida, talvez na hora que você abrisse a porta da sua garagem e estivesse alguém esperando lá para te assaltar, para levar seu carro e quem sabe a sua vida, e Deus te deu um livramento que você teve que parar para trocar esse pneu. Então não murmure quando as coisas não acontecerem da forma que você deseja, da forma que você sonha. Pense sempre que o Senhor está no controle de tudo, de todas as situações. Não pense que Deus também não está no controle dessa pandemia. O Senhor está sempre no controle. Então creia que este Deus que nós servimos, que você serve, você que está aí talvez sem esperança, você tem se perguntado aonde está Deus? Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus está do seu lado, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos seus filhos, da sua casa, Deus está preparando algo muito melhor para você. Creia apenas que Deus não nos abandona, Deus sempre é fiel. Quem costuma trair, quem costuma se desviar, somos nós. Nós, quando tudo está bem, quando poderíamos estar na igreja adorando, eu acredito quantas vezes você desceu a serra para ir para a praia, quantas vezes você deixou de vir à igreja para participar de uma festinha, quantas vezes você priorizou outras coisas que não fosse Deus, e hoje você está reclamando que você não pode ir à igreja, hoje você está reclamando que você não tem liberdade. Quando você teve, você não soube usar. Assim como aquele povo na Babilônia, Deus deu todas as chances, Deus livrou ele, Deus deu a terra para eles prometida, e ainda assim eles se desviaram do Senhor, criaram outros altares. E mesmo o Senhor mandando o profeta, mesmo o Senhor enviando para eles uma palavra, para que eles voltassem para o seio de Deus, para abrissem os seus corações para aquilo que Deus queria, eles não ouviam, estavam com o coração endurecido, seus ouvidos nem gostavam de ouvir as coisas de Deus, e aí foram levados para a Babilônia. Aí nesse momento começaram a olhar Deus como mal. Talvez você seja assim também, mas eu quero dizer para você: experimente a boa vontade do Senhor, experimente aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua família. Acredite que Deus, hoje, aonde você estiver, tenha certeza de uma coisa: o Senhor está cuidando de você, está cuidando do seu filho que está longe, está cuidando da sua família, em nome do Senhor Jesus. Então fique com essa palavra, que o Senhor possa estar trazendo mais esclarecimento para você, que o Senhor possa estar te encaminhando no caminho que Ele tem para você. O Salmo 32, versículo 8 fala: ensinar-te-ei, instruir-te-ei no caminho que deves andar, guiar-te-ei com os meus olhos. Ou seja, no caminho o Senhor vai te instruir, no caminho que o Senhor tem preparado para você, Ele vai te ensinar, e os olhos dele sempre estará sobre você. Não tenha medo do que virá, ande sempre com o Senhor, e você será um vencedor em nome do Senhor Jesus, experimentando assim a boa, a perfeita, agradável vontade do Senhor. Amém? Obrigado. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor, pela vida do evangelista Paulo e pela palavra de Deus. Muito bem, queridos, quero convidar os meus irmãos. Nós estamos numa série de exposições bíblicas, a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo. Então convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Eu quero pensar com você hoje, refletir com você, meditar com você a respeito do seguinte tema: a misericórdia de Cristo na vida do apóstolo Paulo. É sobre isso que esse texto trata. Muito bem, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 até o 17. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: dou graças
aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, colocando-me no seu ministério. A mim, que no passado fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz na minha ignorância e na minha incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, o contexto deste texto, nós estamos já estudando o capítulo 1 há algumas semanas. A partir do versículo 3 até o versículo 7, Paulo, na verdade até o versículo 11, Paulo está combatendo os falsos mestres. Quem eram estes falsos mestres? Eles eram legalistas. O Novo Testamento chama esse grupo de judaizantes. E a gente vai encontrar esses falsos mestres. Paulo fala sobre eles quando escreve a igreja de Corinto. Paulo fala sobre eles quando escreve as igrejas que estavam na Galácia. Paulo fala sobre eles quando escreve a igreja de Filipos. Paulo fala sobre eles quando escreve a igreja de Colossos. Portanto, esse grupo, eles eram perturbadores da fé cristã. Estes judaizantes, eles ensinavam que a salvação não era somente pela fé, não era somente pela graça, mediante a fé, mas que eles deveriam, isto é, os cristãos deveriam obedecer e observar a lei mosaica. Então, o que eles ensinavam é que a salvação era basicamente mediante a observância, a obediência à lei mosaica, pela graça, mediante a fé, mas a observância, a obediência à lei mosaica. E não é isso que Paulo ensinava, não é isso que os apóstolos ensinavam. O próprio Paulo, na sua primeira carta à igreja de Corinto, ele escrevendo à igreja que estava na cidade de Corinto, no capítulo 11, versículo 23, ele diz: eu ensinei o que eu recebi do Senhor, portanto, tudo aquilo que eu recebi do Senhor, eu compartilhei com vocês. Então, Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso, com a intenção de colocar a casa em ordem, para organizar e supervisionar aquela igreja. Então, no versículo 4, Paulo fala para Timóteo que ele não deveria perder tempo com fábulas, com genealogias, ou seja, com coisas insignificantes, irrelevantes, coisas secundárias. E Paulo, no versículo 7, ele fala que estes judaizantes, na verdade, eles eram falsos mestres. Paulo diz que eles queriam ser mestres da lei, mas na verdade não entendem nem o que dizem.
Ou seja, parafraseando o que Paulo queria dizer, eles interpretam de forma errada a lei e aplicam de forma errada a lei. Aí a partir do versículo 8 até o versículo 11, Paulo então, ele explica sobre a importância, a relevância da lei. Ele diz que a lei é boa, isto é, se ela for interpretada e aplicada da forma correta, a lei é boa. Para Paulo e para os apóstolos de Cristo, a lei ela apontava para Cristo. A lei nunca foi objeto de salvação. Ninguém nunca foi salvo pela lei, nem na antiga aliança, nem na nova aliança. Tanto na antiga aliança como na nova aliança, a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Então é isso que Paulo diz dos versos 8 até o verso 11, que a lei era boa, que ela era boa desde que ela fosse interpretada e aplicada da forma correta, ou seja, ela aponta para Cristo, ela não é objeto de salvação. Bom, tendo dito isso, nós queremos agora entrar então no texto que nós vamos ministrar nessa noite. E eu chamo a sua atenção para o verso 12, e aqui está o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Paulo, um homem chamado por Deus. Aqui a partir do versículo 12, uma vez que Paulo estava falando, essa carta é destinada a Timóteo, mas nós sabemos que essa carta era uma carta circular, uma carta para ser lida na cidade, ou melhor, na igreja de Éfeso. Então Paulo aqui, ele que foi o fundador da igreja de Éfeso, por ocasião da sua terceira viagem missionária, ele que já tinha escrito uma carta para essa igreja, quando ele estava na sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 60, 62, e agora ele envia Timóteo para aquela igreja, para colocar a igreja em ordem, para organizar aquela igreja. Então agora no versículo 12, Paulo ele está falando do seu chamado. Por quê? A gente vai observar isso nas cartas paulinas, na teologia paulina. Sempre que Paulo lidava com falso mestre, com falsos mestres, com falsos profetas, Paulo sempre dava uma carteirada, ou seja, ele apresentava o seu currículo. A gente vê isso quando ele escreveu Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 12, tratando daqueles legalistas daquelas igrejas que faziam parte da Galácia. Ele então dá uma carteirada, ele mostra que ele foi chamado pelo próprio Cristo, que dentre aos seus, na sua juventude, um judeu, quando ele completava 12 anos, ele ia estudar aos pés de um rabi, de um mestre. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabis do primeiro século, e ele disse que da sua idade, ele foi o que mais sobressaiu. Aí depois lá em Filipenses capítulo 3, melhor dizendo, ele disse que ele era fariseu, que ele era zeloso das tradições, que ele era judeu da tribo de Benjamim, que ele era perito no Antigo Testamento. Depois, quando ele, lá em Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, ele também fala de quem ele era, né? O seu currículo. Então aqui o que ele fala? Ele poderia se orgulhar disso, mas ele está dando a carteirada não no sentido de se orgulhar, porque ele estava combatendo aqui falsos mestres, que se orgulhavam, que se achavam superiores a tudo e todos, queriam status de rabi, de mestre. Então olha o que ele diz no verso 12, nós estamos falando de Paulo, e olha o que ele diz no verso 12: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, colocando-me no ministério. Paulo diz: dou graças àquele que me fortaleceu. Primeira lição que nós poderemos extrair desse texto nessa noite: Paulo, o maior apóstolo, o maior teólogo, Paulo que era um mestre por excelência, ele diz que tudo na vida dele, ele está dando graças a Deus pelo chamado, pela vocação, ele está dando graça a Deus, porque tudo que ele teve, tudo que ele
alcançou foi pela graça e pela força de Jesus Cristo. E é isso que ele diz no verso 12: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Parafraseando, foi pela graça e pela força de Jesus Cristo que eu alcancei tudo que eu alcancei, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi pela graça e pela força de Jesus Cristo, fazendo um contraste com aquilo que os falsos mestres ensinavam, porque os falsos mestres, eles eram orgulhosos, arrogantes, soberbos, e eles queriam o status de rabi, e Paulo diz: olha, vocês não entenderam nada. E possivelmente, aqui no caso de Éfeso, esses falsos mestres possivelmente foram membros daquela igreja, eram líderes daquela igreja, pessoas que possivelmente tiveram contato direto com Paulo. Então Paulo está dizendo para eles: olha, eu que sou Paulo, vocês conhecem a minha história, vocês conviveram comigo possivelmente, eu reconheço que tudo na minha vida é a graça de Deus, é a força de Deus. Deixe-me dizer para você algo nessa noite: tudo na sua vida, em momento algum Paulo reconheceu que era a sua capacidade. Paulo, além de ser teólogo, ele era filósofo, era um homem muito culto, muito inteligente, muito preparado, mas ele reconhecia que tudo na vida dele era a graça de Deus, e tudo ele sabia que era Deus que o fortalecia. Ele mesmo disse isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza, e Deus diz para ele: a minha graça te basta. Quando ele estava em Corinto e ele chegou naquela cidade, ele começou a passar por situações difíceis, Deus diz para ele: ânimo, eu tenho muito povo nessa cidade. Então a força de Paulo vinha de Deus, a sua força vem de Deus, a sua capacidade vem de Deus, os seus recursos vêm de Deus, os seus dons vêm de Deus. Tudo na sua vida é pelos méritos de Cristo. Como dizia João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Uma outra lição que nós podemos aprender aqui desse texto, olha o que Paulo diz. Paulo diz: porque me considerou fiel. Isso é o que nós falamos em teologia, o princípio da mordomia cristã. E você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, quando Paulo fala que ele foi fiel. Ele era um dispenseiro fiel de Cristo. A ideia aqui é de alguém que nunca adulterou o Evangelho, é alguém que nunca falsificou o Evangelho. Paulo está dizendo: eu fui fiel, eu sou fiel. E aqui nós estamos falando de um velho. Paulo aqui, se considerarmos que ele se converteu por volta do ano 35, por volta do ano 36 da era cristã, nós estamos falando aqui do ano 63, 64 da era cristã. Paulo aqui possivelmente tinha 70 anos de idade, e aproximadamente de 25 a 30 anos de ministério. E Paulo está dizendo aqui: eu fui fiel nesses 25, 30 anos de ministério. Eu nunca adulterei o produto original, eu nunca falsifiquei a mensagem de Cristo, eu nunca mudei a mensagem, eu nunca falsifiquei a mensagem. Essa é a ideia aqui. O evangelho entregue a ele nunca foi comprometido, ou seja, eu não barganhei, eu não negociei, eu não abri concessões, eu fui fiel, eu sou fiel. Estamos vivendo um tempo, irmãos, de um evangelho adulterado, um evangelho falsificado, um evangelho totalmente comprometido. E eu gosto muito dos bereanos. Hoje, conversando com a minha filhinha, a gente falando de algumas práticas do passado,
eu sou praticamente nascido e criado na igreja, minha esposa também. A minha filhinha falou assim: papai, mas naquela época vocês não conheciam os crentes bereanos? Eu comecei a rir, falei: nossa, Nicole, aonde você tem aprendido isso? Ah, tem aprendido com o senhor, tem aprendido, ou seja, ela estuda a palavra. O senhor ensinou, pai, que a gente tem que conferir, checar tudo. Uma menina de 9 anos de idade. Irmãos, precisamos ser como os crentes bereanos. Quando Paulo chegou em Bereia, você pode conferir isso em Atos 17:11. Tudo que Paulo pregava o Antigo Testamento, ainda não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento estava em formação, ainda em composição. Tudo que Paulo pregava, ele pregava para judeus, peritos no Antigo Testamento. Tudo que Paulo pregava, eles checavam, eles conferiam. É mais ou menos assim. Paulo dizia uma passagem bíblica: peraí, Paulo, só um minutinho, vamos conferir, vamos checar. Sabe, irmãos, estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico. Quantas pessoas são analfabetas? Alguém diz: pastor, Deus não fala comigo mais. Eu pergunto a você: há quanto tempo você não lê a Bíblia? Deus fala comigo todos os dias, porque eu leio a Bíblia todos os dias. A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual da igreja. A Bíblia é a constituição da igreja. Então, sempre que você ouvir algo ou alguma coisa, confira, checa para ver se tem base, se tem suporte, se tem respaldo bíblico. E Paulo está dizendo: eu fui fiel, Cristo me considerou fiel. Eu não comprometi a mensagem, eu não adulterei, eu não falsifiquei. E a gente vive um tempo hoje, igrejas com práticas judaicas, igrejas, os judaizantes ainda existem nos dias de hoje com legalismo. Parece que a salvação pela fé, pela graça mediante a fé, parece que não é o suficiente, parece que tem que adicionar alguma coisa, tem que colocar alguma coisa a mais. E a ideia aqui de ser fiel, vamos contextualizar. É como se você vai a um posto de combustível e você sabe que tem gasolina pura, mas tem gasolina adulterada em alguns postos. A ideia aqui é de comprar uma gasolina adulterada. É claro que o contexto aqui era outro. E a gente está vivendo um tempo de evangelho adulterado, falsificado. Domingo mesmo eu cheguei, eu tenho hábito depois do culto, eu gosto de relaxar, e eu estou em alguns grupos do Facebook, sigo algumas páginas. De repente, assim que eu abri meu Facebook, caiu num grupo lá, inclusive o Samuel também está nesse grupo, não sei se Samuel viu, um pastor falando coisas absurdas, que a salvação é se não obedecer à lei de Moisés não vai ser salvo. E ele começou a pegar a passagem do Antigo Testamento e aplicar. E ele falou que futebol é pecado, quem joga futebol vai para o inferno. Falou que mulher que não usa saia vai para o inferno. Eu falei: gente, ainda existe pessoas ainda com essa tamanha ignorância. Mulher que usa brinco vai para o inferno. Eu falei: gente, é muita ignorância. E muitos crentes lá comentando: é isso mesmo. Aí eu pensei em fazer um comentário, falei: não vou perder tempo, eu vou orar, porque aqui vai ser mais ou menos jogar pedras aos porcos, que já há um conceito formado. Paulo está dizendo aqui: eu sempre fui fiel. Seja fiel à palavra. Qualquer coisa que você ouvir ou ver, veja se tem base bíblica, se tem respaldo bíblico, se tem suporte bíblico. A gente começa a aceitar um monte de coisa, a gente não confere, não checa, porque o fulano de tal falou, Beltrano, Ciclano. Eu me lembro no início dos anos 90, eu ouvia muito Caio Fábio. Caio Fábio era o papa dos evangélicos nos anos 90, anos 80 e até o início dos anos 90. E um dia alguém chegou para mim e falou assim: irmão Fabiano, o Caio Fábio falou que tem que ser assim, 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 assado. Eu falei: porventura ele é Deus agora?
A palavra dele não pode ser questionada. Eu disse, eu não quero saber o que o Caio Fábio disse, eu quero saber o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Aí fomos estudar o assunto. Naquele ponto, o Caio Fábio deu uma pisada na bola. E mais tarde, quando o Caio Fábio caiu, você não tem ideia, você não tem noção do tanto de crente que caiu com ele. Por quê? Porque a fé estava alicerçada em um homem e não na Bíblia. Me lembro que quando um grande pregador pentecostal da Assembleia de Deus caiu, Gesiel Gomes, gente, vocês não têm noção, não têm ideia do tanto de gente que caiu com ele. Por quê? Porque estavam olhando para o homem. Seja fiel à palavra. A palavra, Cristo nunca vai te decepcionar. A palavra sempre foi, é e sempre será fiel. E não comprometa o Evangelho, não falsifique, não adultere o produto original, a mensagem de Cristo. E eu chamo a sua atenção para a palavra ministério, ainda no versículo 12: pondo-me no ministério. Gente, quando eu estudei esse texto, eu geralmente, para a glória de Deus e pela graça de Deus, eu demoro no mínimo 10 horas para preparar um sermão. E quando eu estava estudando esse texto, isso me chamou a atenção, pondo-me no ministério. Ou seja, foi Deus que colocou Paulo no ministério. E ele fala sobre isso em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 12, que ele foi chamado por Deus. Fala sobre isso também em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22, Atos capítulo 26. Ele foi chamado por Deus. A pergunta que eu faço a você: você tem sido chamado, você foi chamado por Deus ou pelos homens? Hebreus capítulo 5, uma das passagens mais lindas da Bíblia, diz assim: ninguém tome para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Quantas pessoas foram chamadas pelos homens? Eu, infelizmente, já pedi perdão a Deus. Acho que a maioria dos pastores que tem mais de 20 anos de ministério já devem ter pedido perdão a Deus, porque cometeram esse erro, esse equívoco. Eu, infelizmente, ordenei algumas pessoas no passado que eu vejo que eu errei. Hoje, olhando assim, não dá, não bate. Hoje eu sou muito criterioso para ordenar alguém, para reconhecer o ministério de alguém, porque quem chama é Deus. Chamada é uma coisa muito pessoal, vocação é uma coisa pública, nítida, todo mundo sabe se tem ou não tem vocação. É preciso ter o preparo teológico também é muito importante, e é preciso ter a confirmação do ministério. Quantas pessoas que foram chamadas pelo homem. Uma vez um diácono saiu aqui da nossa igreja, me encontrei com ele depois de uns 6 meses, um ano, e quando eu fui cumprimentá-lo, falei: graça e paz, querido, como que você está, meu diácono? Você está bem? Diácono, agora eu sou pastor. Olhei, o cara era um dos piores diáconos que a gente tinha aqui na igreja. Falei: pastor. Aí algum tempo depois encontrei com ele: e aí, pastor? Estou desviado agora. Quantas pessoas que não foram chamadas por Deus como Arão. E quando você é chamado por Deus como Arão, a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu quando desafiaram Moisés. Vamos ver se ele é chamado por Deus. E fizeram aquele teste santo que eu chamo, a vara de Arão floresceu. Eu nunca me esqueço, eu tinha 1997, eu tinha 21 anos de idade, e veio um pregador no Brasil pregar. Ele falou muitas bobagens também, mas falou muita coisa que mexeu comigo. E não é porque ele falou bobagem que eu não estou dizendo que ele não é homem de Deus, muito pelo contrário, é um grande homem de Deus, grande missionário, pastor Josué Irion. Ele foi pregar na igreja Batista Floresta de Belo Horizonte, uma igreja que na época tinha muita comunhão com o nosso ministério, muito vínculo. Pastor
o Glaicon sempre pregava em Lajinha, pastor Ciro Otávio, a gente tinha muito vínculo, eles eram muitos amigos do meu sogro. E aí, quando ele pregou algo que mexeu comigo, eu estava em dúvida a respeito do meu chamado, e parece que foi como se fosse uma flecha, me lembro da sequência, como se fosse hoje. Ele diz: quando Deus chama, ele fez desse jeito aqui, quando Deus chama, Ele capacita, quando Ele capacita, Ele envia, quando Ele envia, Ele supre, e quando Ele supre, Ele respalda. Quando Deus chama alguém, Ele capacita esse alguém. Quando Deus capacita esse alguém, Ele envia esse alguém. Quando Ele envia esse alguém, Ele supre as necessidades desse alguém. E quando Ele supre, Ele respalda. Se Deus chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele vai te capacitar, Ele vai te enviar. E se Ele te enviar, Ele vai te suprir. E se Ele te suprir, Ele vai respaldar o seu chamado, o seu ministério. Então Paulo diz: quem me chamou, quem me colocou no ministério foi Deus, foi Deus. A gente vê quantos pastores sem preparo teológico, o cara é analfabeto de Bíblia. Pesquisas dizem que 53% dos pastores nunca leram a Bíblia sequer uma vez. Você vai conversar com pastores sobre doutrinas básicas da Bíblia, parece que está falando inglês com a pessoa. Ninguém tome esse chamado, ninguém tome para si essa honra, se Deus não chamou. Isso se aplica em todas as áreas. Se Deus não te chamou, fica de boa. Não queira brigar por cargos. Eu, na minha experiência como pastor, há 21 anos pastoreando, eu nunca vi ninguém brigar na igreja para expulsar demônios. Eu nunca vi ninguém brigar para evangelizar, para orar de madrugada. Agora, para ter cargos, como cantar, pregar, você não tem noção do tanto que eu já vi. Porque são cargos que aparecem, que dá destaque. E Paulo continua. Segundo ponto, versículos 13 e 14, aqui ele fala sobre a sua conversão. Olha o que Paulo diz nos versículos 13 e 14: a mim, que no passado fui blasfemo, ou seja, eu negava a divindade de Jesus, eu fui perseguidor, eu perseguia a igreja de Cristo. Ele fala sobre isso, depois nós vamos falar sobre isso. Ele diz mais: eu fui insolente, ou seja, eu era orgulhoso, arrogante, soberbo, mas alcancei a misericórdia, porque fiz isso quando era ignorante. Ignorância é a ausência de conhecimento. Fiz isso quando ainda era incrédulo, apesar de ser um homem muito culto, inteligente, mas ele era cego. 1 Coríntios 4:4, ele mesmo diz que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento. Então Deus teve que abrir os olhos dele na sua conversão. Cegou, literalmente, mas abriu espiritualmente os olhos de Paulo em Atos capítulo 9. Então os versículos 13 e 14 estão falando sobre a conversão de Paulo. Paulo era blasfemo, ele negava a divindade de Jesus. Blasfemar é a ideia de falar mal, é a ideia de atribuir algo divino, algo, é você atribuir algo que é divino, você atribui como algo humano, é você atribuir algo sagrado como algo profano, é você fazer uma inversão de valores. Então Paulo diz: eu era blasfemo, eu atribuí as coisas de Deus, aliás, é atribuir algo de Deus ao diabo, ou atribuir algo do diabo a Deus, é isso que é blasfemar. Então Paulo diz: eu era blasfemo, eu atribuí as coisas de Deus ao diabo, e atribuí as coisas do diabo a Deus, eu negava a divindade de Jesus. Todas as vezes que alguém nega a divindade, a humanidade de Jesus, que em teologia é chamado de união hipostática, esse alguém é um herege.
como as testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Jesus. Para eles, Jesus é uma criatura, não é Deus. Então aqui, Paulo diz, eu era um blasfemo. Paulo diz mais, eu era perseguidor. Ou seja, eu perseguia a igreja de Cristo. Lembra que na morte de Estevão, Atos capítulo 7, ele consentiu na morte de Estevão. Ou seja, teve o aval dele, a autorização dele. Ele fala em Atos 22 e Atos 26 que ele entrava pelas casas e ele maltratava os cristãos, ele torturava os cristãos, ele era um matador de cristãos. E ele diz mais, eu era insolente, ou seja, eu era um homem muito orgulhoso. A ideia de insolente aqui, no grego, é a ideia de alguém que é atrevido, que é valentão. Aqui em São Paulo vocês falam apetitoso, né? Ele era valentão, era um cara muito orgulhoso, muito soberbo, era aquele cara que chegava num lugar assim e se sentia um cara, e ele era um cara de fato. Ele tinha um respaldo da sinagoga, dos principais sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus, do sinédrio, que era o supremo tribunal de justiça de Israel. Ele andava com cartas, ele tinha poder para torturar, para matar, para prender. Ele diz, eu era orgulhoso, eu era atrevido, eu era valentão, eu era um homem arrogante. Por que Paulo está dizendo isso? Para dar o testemunho para os falsos mestres. Vocês estão achando que vocês são alguma coisa? Olha quem eu era. Mas você acha que Paulo se orgulhava em falar do seu passado? Não. Tem gente que se orgulha, eu era isso, eu era aquilo. Tem gente que vai dar o testemunho e a gente não sabe se ele se arrependeu de ter convertido ou se ele tem saudade do mundo. Porque eu era isso, eu era aquilo. Querido, na verdade, sempre que Paulo falava do seu passado, ele sempre falava isso como tristeza, era como se fosse uma vergonha. Aquilo, ele não falava como para se auto-vangloriar, ele não falava dizendo, eu tenho orgulho disso, não. Tanto é que ele lutava com isso lá. Lembra que ele escrevendo aos Filipenses, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A ideia de esquecer ali, eu procuro não ficar pensando nessas coisas todos os dias, porque eu era um cara que perseguia a igreja, que maltratei, que torturei, que matei. Então Paulo, ele era insolente, mas olha o que ele diz na sequência: mas alcancei a misericórdia, versículo 13, e no versículo 14 ele diz, e alcancei também a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fui salvo pelos meus méritos, não fui salvo porque eu era o cara, não fui salvo porque eu era o bambambam, porque eu era o rei da cocada branca ou o rei da cocada preta. Não fui salvo porque eu era o Saulo, não, fui salvo pela misericórdia, contrastando com aquilo que os falsos mestres ensinavam. Por quê? Salvação é pela graça mediante a fé, mas tem que guardar o sábado, mas tem que circuncidar, mais dieta judaica, pode comer isso, não pode beber isso, não pode, mais calendário judaico. Paulo está dizendo aqui, N-A-O-T-I-O, não é pela lei, não é pelo legalismo, não é o que vocês ensinam, seus judaizantes, seus falsos mestres, é pela misericórdia, pela graça de Deus. Não é porque eu era o bambambam, tudo é pela misericórdia de Deus. Eu alcancei misericórdia, verso 13, verso 14 ele diz, e alcancei a graça do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, em sua misericórdia, Deus não deu a Paulo o que ele merecia. O que Paulo merecia? Um cara que foi blasfemo,
perseguiu a igreja, maltratou os cristãos, torturou os cristãos, matou os cristãos. Um cara que era insolente, orgulhoso, soberbo, arrogante. O que Paulo merecia? Ele merecia julgamento, ser julgado, ser condenado. Ele merecia o inferno. Mas o que ele recebeu? Em vez disso, Deus lhe deu o que ele não merecia. Deus lhe deu graça. O que ele merecia era ser julgado e condenado. Todos nós, sem exceção, merecemos o inferno. Ninguém é bonzinho, ninguém é salvo pelos méritos, eu tenho crédito. Não, somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Talvez eu e você não cometemos os pecados que Paulo cometeu, mas nós já cometemos pecados, talvez porque para Deus não tem essa questão de pecadinho, pecado e pecadão. Romanos diz que todos pecaram, sem exceção, e todos estão destituídos da glória de Deus. Somos salvos pelos méritos de Cristo. Sabe, irmãos, uma das melhores definições que eu encontrei para a palavra graça e misericórdia são essas. Graça é quando Deus nos dá coisas boas que não merecemos. Isto é graça. É Deus nos dar coisas boas que nós não merecemos. Misericórdia é quando Ele nos poupa de coisas ruins que nós merecemos. Isso é graça, isso é misericórdia. Então, uma regrinha para você nunca esquecer: graça é quando Deus me dá algo que eu não mereço. Favor não merecido. Eu não mereço a salvação, mas Ele me salva. Eu não mereço ser curado, mas Ele me cura. Eu não mereço ser liberto, mas Ele me liberta. Eu não mereço ser abençoado, mas Ele me abençoa. Misericórdia é o que eu mereço e Deus não me dá. Eu mereço ser julgado, condenado, ir para o inferno, mas Ele não me manda para o inferno, Ele não me julga, não me condena, muito pelo contrário, Ele me justifica, Ele me santifica, Ele me regenera, Ele me selou com o seu Espírito, Ele me adotou, e hoje eu posso chamá-lo de Abba Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente, irmãos, nunca vamos conseguir retribuir o que Ele faz por nós todos os dias. Todos os dias, misericórdia e graça. O que Jeremias diz lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 22 ao versículo 21. As misericórdias do Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, são as causas de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, nós já teríamos sido consumidos. Tudo na vida do cristão, do início ao fim, John Piper já falava sobre isso, é graça. Se você acordou nessa manhã, é graça, é misericórdia. Se você está vivo, misericórdia e graça. Se você está com saúde, graça, misericórdia. Se você tem uma casa, misericórdia, graça. A graça, ela mostra que a gente, ela nos constrange, ela derruba a justiça própria. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a sua atenção para o terceiro e penúltimo ponto, versículos 15 e 16. Cristo veio para salvar. Olha o que Paulo diz aí nos versículos 15 e 16. E a graça de nosso Senhor superabundou. Aliás, versículo 15: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal,
Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Sabe, irmãos, Paulo, ele chama a si mesmo de o principal dos pecadores. E naquele contexto ele era mesmo. A gente acabou de mostrar o currículo dele, a sua vida anticristo. Então ele se intitulava como o principal dos pecadores. Deixe-me dizer algo para você muito importante na teologia de Paulo, muito diferente do que a gente ouve hoje que a gente ouve e vê em alguns redutos chamados evangélicos. Pessoas que não têm intimidade nenhuma com Deus, pessoas que são analfabetas em Bíblia, pessoas que não têm comunhão com Deus e dizem: eu sou íntima de Deus, eu sou amiguinho de Deus, eu tenho tanta comunhão com Deus que eu chamo ele de você, de cara, o cara lá de cima, né? Como dizia aquela música de quem mesmo? Da Xuxa, né? Não tenha dúvida, essas pessoas não conhecem o Senhor Deus, estão longe, distante de Deus, porque na concepção de Paulo, quanto mais Paulo compreendia a graça de Deus, mais ele tinha consciência de sua própria depravação. Eu vou repetir isso. Quanto mais Paulo compreendia a graça de Deus, mais ele tinha consciência de sua própria depravação. Agostinho de Hipona já falava isso. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele enxerga o tanto que ele é pecador, sujo, podre, imoral. Me lembro uma vez que eu fiz um propósito. Falei, vou orar 3 horas por dia. E eu comecei pela graça de Deus a orar 3 horas por dia. Eu falei, vou ficar o cara. Irmãos, quanto mais eu orava, mais eu enxergava que eu era podre, sujo, pecador, depravado. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga o seu pecado. E em contrapartida, mais você depende de Deus. Você ora mais, você jejua mais, você santifica mais, você busca mais, porque você vê que tudo na sua vida é pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Gosto muito do que diz Isaías, profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele diz: mas todos nós, sem exceção, somos como o imundo. E olha o que ele diz na sequência: e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento que nos arrebata. Sabe o que o profeta está dizendo? Que a sua justiça, todas, no plural, sem exceção, para Deus, elas são como o trapo da imundícia. Sabe o que é trapo da imundícia? Era como se fosse o absorvente que as mulheres usam hoje. Naquela época era um pano. A mulher, no seu período que ela está menstruada, ela tem que, naquele tempo ela usava um pano, hoje usa absorvente. O que a mulher faz quando ela termina de usar? Tem que jogar fora, no lixo. Olha o que a Bíblia diz, que a minha justiça, a sua justiça, Milene, a sua justiça, Samuel, a sua, Paulo, a sua, Ricardo, e a sua é trapo de imundícia. E você acha que você é alguma coisa ainda? Lutero dizia que o pecado é como se fosse a barba. Eu mesmo faço a barba 3, 4 vezes por semana. A barba cresce todos os dias. Tem gente que faz todos os dias. Nossa justiça é como trapo de imundícia.
Pecado é por que você toma banho todos os dias? Você entra no seu banheiro, na sua ducha, sabonete, shampoo, condicionador, esponja ou bucha, como eu sou a moda antiga, e você esfrega, para quê? Para remover a sujeira. Eu nunca me esqueço de uma experiência. Eu tinha uns 16, 17 anos, e eu e meus amigos resolvemos jogar bola na lama. Só quem é geração raiz sabe o que eu estou dizendo. Quem é Nutella não tem noção nenhuma do que eu estou dizendo. E nós fomos jogar no barro, na lama, e a gente ficou, como a gente dizia lá em Minas, pior do que porco. Eu me lembro quando eu cheguei na minha casa, eu entrei no chuveiro, passei sabonete, passei bucha, escova de lavar roupa, shampoo, condicionador, e eu saí dali limpo. Todas as vezes que você entra na presença de Deus, você entra sujo, podre, imundo, mas quando você sai limpo, porque você está debaixo da ducha da graça de Deus. É Ele que nos limpa, é Ele que nos regenera, é Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que a justiça de Deus revelada no Evangelho é Cristo. O que significa isso? Somente através dos méritos de Cristo, somente através da justiça de Cristo, podemos ser aceitos por Deus. Sabe por que você somos aceitos por Deus? Por causa dos méritos de Cristo, por causa da justiça de Cristo. Ele é o nosso fiador, nosso representante. Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou a nossa conta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, a humildade e a gratidão devem marcar a vida de todo cristão. E infelizmente são coisas que estão em extinção. Quantas pessoas são ingratas? Quantas pessoas? O cristão ele deveria ficar o dia inteiro dizendo só assim: obrigado, obrigado, muito obrigado, obrigado, muito obrigado. Olha o que Deus fez por você. Tudo é pelos méritos de Cristo e pela justiça de Cristo. Um verdadeiro cristão, ele é grato e ele é humilde. Ele reconhece que ele não tem mérito nenhum, que ele não tem justiça nenhuma. Tudo é pelos méritos e pela justiça de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, tudo na minha vida é pelos méritos de Cristo, é pela justiça de Cristo. E olha quem foi Paulo. Simplesmente um dos maiores da história. Louvado seja o nome do Senhor. E digo algo para você nessa noite, muito importante. Nunca se esqueça de que você também é um pecador, salvo pela graça de Deus. Eu vou repetir. Nunca se esqueça de que você também é um pecador, salvo pela graça de Deus. Você não salvou, foi Ele. O texto diz que Ele veio ao mundo, é a ideia da encarnação. Ele se encarnou, Ele veio até você. A salvação é uma obra única e exclusiva de Deus. O homem não tem participação nenhuma. É Ele que veio, é Ele que te regenerou, é Ele que abriu os seus olhos. Paulo diz em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, éramos escravos do pecado, do mundo do diabo, mas Ele nos regenerou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16, olha o que Paulo diz no verso 16: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, para exemplos que havia de crer nele e receber a vida
eterna. Chama a sua atenção para a palavra, por finalzinho aí, crer nele. Por mais de 180 vezes no Novo Testamento, a condição única apresentada ao homem para receber a salvação é somente uma coisa: crer em Jesus Cristo. Você vai encontrar mais de 180 vezes no Novo Testamento Deus falando sobre isso. A única condição que Ele colocou, condição única para o homem ser salvo, é crer em Jesus Cristo. Automaticamente, quando você passa a crer, você torna-se um discípulo. Você passa então a obedecer a Cristo. Você passa então a ser um discípulo, um aluno de Jesus. Então a única coisa que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus, e automaticamente você torna-se um discípulo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os que depositam fé em Jesus para receberem salvação serão salvos da ira vindoura, do juízo final, do inferno. Quem sabe Deus não está falando com você hoje. Quem sabe você já é até crente, mas está um pouco assim, mais para lá do que para cá. É tempo de reconciliação. Jesus está voltando. Você está pronto para o arrebatamento? Para a volta de Jesus? Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E eu termino com isso, o último ponto. A Deus seja a glória. Versículo 17. Paulo não poderia terminar de outra forma, de outra maneira. Depois de falar do seu chamado, que foi pela misericórdia, pela graça, depois de falar que ele era um blasfemo, um perseguidor da igreja, um insolente, depois de falar de tudo aquilo que Deus fez por ele, que foi pela graça, que foi pela misericórdia, depois de falar que Cristo veio salvar o pior dos pecadores, ele termina com uma doxologia. O que é uma doxologia? Você vai ver isso muito na teologia paulina, Romanos 11:33, Colossenses 1:16 e outras passagens. É quando, depois de um reconhecimento de tudo que Deus fez, ele então se rende em louvor e adoração. Doxologia também é uma oração cantada. Doxologia eram hinos que eram cantados no primeiro século. E Paulo termina com um dos versículos mais lindos da Bíblia. Olha o que ele diz no verso 17: ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Nós estamos falando de Éfeso, uma cidade que tinha um monte, aquele panteão da mitologia grega. Tinha Diana, que era a deusa de Éfeso, mas ele está dizendo: só o nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória. E Paulo diz ao Rei eterno, ele é rei, é Basileia no grego, ou seja, ele é o governante, ele tem um domínio eterno. Sabe o que é eternidade? É algo que não tem começo e não tem fim. Um dia alguém perguntou: pastor, como é que Deus vivia antes de criar tudo? Querido, antes de Deus criar, antes de Gênesis capítulo 1, não existia tempo e espaço. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Essa questão de tempo e espaço é só depois que Deus criou tudo. Ele é eterno, ele não tem começo e nem fim. O texto diz que ele é, verso 17, imortal. Ele nunca morre, ele nunca envelhece, ele nunca fica doente. Aleluia. Conforme diz Salmos, ele é ancião de dias. Ele é invisível, mas é real. Você pode não estar vendo, mas você pode senti-lo. Ele é invisível, mas é real. Você está vendo o Wi-Fi? Nós estamos aqui com o Wi-Fi, mas sabemos que tem Wi-Fi. Você está vendo o ar que você respira, mas você sente.
Me lembro daquele hino antigo: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui, Ele se move, Ele está aí com você agora. Você não está sozinho, Ele está contigo. Então nós vamos louvar com qual? Ao único que é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite. Após este louvor, o evangelista Paulo vai estar orando e pedindo a Deus a bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado está Jesus, o Rei dos Reis. Coroado está Jesus, o Rei dos Reis. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado está Jesus, o Rei dos Reis. Coroado está Jesus, o Rei dos Reis. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pai, mais uma vez nos colocamos diante da sua presença maravilhosa. Pai, o Senhor sabe, esta pessoa que está agora sentado no sofá, talvez no seu carro, lá na sua casa, Senhor, que essa palavra que moveu o seu coração, que reconhece agora, Senhor, que o Senhor é o único Deus, único, invisível e imortal. Pai, abençoa, Senhor. Leva, Senhor, essa pessoa uma compreensão do teu grande amor. Pai, aquela pessoa que está agora talvez num leito, sem esperança, mas está ouvindo a tua palavra, Senhor. Que não seja hoje um ponto final, mas uma vírgula de uma nova história na tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoa também, Senhor, este um agora, Senhor, que está querendo voltar para ti. Pai, em nome de Jesus, aonde estiver, Senhor, na casa, no trabalho, que a sua bênção seja sobre a vida de cada um. Que essa semana que está finalizando, Senhor, que ainda há tempo dessa pessoa se reconciliar com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor.
Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que hoje participou, Senhor, deste culto, deste momento, ainda que seja, Pai, através da internet. Mas eu creio que o Senhor está em todo lugar, que o Senhor alcança no mais profundo, Pai. Eu declaro, Pai, eu quero nessa noite que a bênção do Senhor seja sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mais real, a Ele ministramos louvor. Se você puder ir na sua casa mesmo, levante as suas mãos, mais alto que você puder, e adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Sou um pecador, sou salvo pelos méritos de Cristo e pela justiça de Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado pelo chamado, pela vocação, pelos dons, pelos talentos, pela família, pela igreja, pelos amigos, pela saúde, pelo ministério. Obrigado por tudo. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você e através de você. Agradeça a Deus porque a misericórdia de Deus te alcançou, a graça de Deus te alcançou. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Seja abençoado nesta noite. A graça te alcançou, a misericórdia te alcançou. Oh Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, estamos chegando ao término de mais um culto. Muito obrigado a você que participou. Você que não compartilhou ainda essa live, compartilhe nas suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam também serem alcançadas pela graça de Deus. Muito obrigado uma vez mais, presbítero Samuel. Muito obrigado uma vez mais, diaconisa Milene. Muito obrigado, Luiz Felipe, nosso cinegrafista. Muito obrigado, Ricardo, faz parte do Ministério de Segurança da igreja, esse policial militar abençoado, está sempre aqui como voluntário, ele é membro da nossa igreja. Muito obrigado, evangelista Paulo. E domingo, se Deus quiser, estaremos aqui às 19h30 para mais um culto. O presbítero Samuel vai estar orando, finalizando e também dando a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, amém? Obrigado a você que esteve aí, participando do culto nesta noite. Que você possa estar compartilhando com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas, assim como você foi, através da palavra de hoje, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que estivemos reunidos na Tua presença, aprendendo, Senhor, mais a Tua palavra, aprendendo mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos revelar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia,
Deus, nós não merecemos, Pai, mas o Senhor nos ama, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Peço que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada pessoa, Senhor, que participou do culto nesta noite. Deus, abençoa cada família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam amém, graças a Deus.